Saudações a todos, tudo bom com vocês, meus alunos do CPTEC? Sejam bem-vindos. Problemas do primeiro grau. Você sabe resolver um problema do primeiro grau quando aparece na sua prova de matemática ou naquela prova de concurso que você fez, a prova da sua escola? Esse é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Se esse assunto já é do teu interesse, mano, eu vou te pedir, dá um like aí no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma novidade de matemática nem de física aqui no nosso canal. Vamos lá. Um problema do primeiro grau é aquele problema de matemática cuja resolução exige uma equação do primeiro grau ou um sistema de equações do primeiro grau. Então, o pré-requisito para que você consiga resolver um problema do primeiro grau são esses três aqui, ó. Você tem que ter uma boa interpretação, pois as questões vão exigir isso de você. Você tem que saber resolver uma equação do primeiro grau, tem que dominar isso, não tem jeito. E você também tem que conhecer o sistema de equações do primeiro grau. Você tem que saber resolver um sistema. Pessoal, não tem jeito, você não vai conseguir avançar se você tiver dificuldade de interpretação de texto, se você não souber resolver uma equação do primeiro grau ou não souber resolver um sistema de equações do primeiro grau. Ah, Luiz Antônio, todos os problemas vão cair em sistemas de equações do primeiro grau? Não, nem todos. Nem todos eles vão cair no sistema de equações. Tem problema que com uma equação do primeiro grau simples você já consegue resolver. Mas existem problemas que caem no sistema. O primeiro exemplo que eu trago para você é um exemplo bem tranquilo. Olha aí, ó. Primeiro exemplo. Vamos lá. Leitura do problema. Dividindo um número por 3 e somando o resultado com o próprio número, obtemos 240. Que número é esse? Pessoal, não sabemos que número é esse. Então, nós vamos chamar esse número de x. Luiz Antônio, eu sou obrigado a chamar o número de x? Não, você pode chamar pela letra que você quiser, tá bom? Pode ser x, pode ser y, pode ser k, mas é um número desconhecido, então nós temos que representá-lo por uma letra. Bom, beleza. Bom, esse número aqui, o problema falou para a gente que dividindo ele por 3 e somando o resultado com o próprio número, obtemos 240. Bom, então, qual é a operação que representa a divisão? Como é que eu escrevo um número dividido por 3? Ah, Luiz Antônio, tem duas maneiras, né? Você pode escrever, ó, x dividido por 3, assim, tá bom? Ou você pode escrever assim, ó, x dividido por 3 na forma de fração. Por quê? Uma fração também pode ser interpretada como uma divisão. Eu vou representar da segunda maneira, desse jeito aqui que você está vendo. Então, vamos lá, de novo. O número desconhecido, eu chamei de x. Dividindo esse número por x, ó, e somando o resultado com o próprio número, isso tem que dar 240. Pronto, encontrei uma equação do primeiro grau que representa, que traduz o nosso problema. Então, o problema estava escrito em língua portuguesa, nós traduzimos para linguagem matemática. E agora nós vamos ter que resolver esse problema, é claro. Existem diversas formas de você resolver esse problema, tá bom? Porque aqui, ó, o denominador desse x aqui é 1 e o denominador desse 240 é 1 também. Então, nós temos três frações com denominadores diferentes. Você pode resolver utilizando o MMC entre 3 e 1, que vai ser o próprio 3. Eu espero que você conheça, né? Que você saiba calcular o MMC. Então, a primeira fração que eu tenho aqui, ó, x sobre 3, eu vou repetir ela, x sobre 3. A segunda fração, que é x sobre 1, escrita com o denominador 3, fica assim, ó, 3x sobre 3, tá bom? Como eu faço para encontrar isso, Luiz Antônio? Uma maneira, uma técnica, você dividir o novo denominador pelo antigo, ó. 3 dividido por 1 dá 3, esse 3 vai multiplicar o numerador que está lá em cima. 3 vezes x, encontramos esse 3x aqui.
Utilizando o mesmo raciocínio para o 240, ó, 3 dividido por 1 dá 3. Ao multiplicar 3 vezes 240, vamos obter 720. Então, nós conseguimos escrever as 3 frações sob o mesmo denominador. Muita atenção agora para o raciocínio seguinte. Bom, como todas as frações têm o mesmo denominador e eu tenho uma igualdade aqui, eu tenho uma equação, tá vendo? Eu posso simplificar esses denominadores, eu posso cortar os denominadores. Repito para você, só pode fazer isso se você tem uma equação e se os denominadores são todos iguais. Fora isso, você não pode fazer. Vamos ficar, então, apenas com os termos, que são os numeradores da nossa fração. Aqui, ó, x mais 3x, isso igual a 720. Agora está bem tranquilo, não é verdade? Porque ao somar 1x com 3x, nós vamos obter 4x igual a 720. Então, o valor de x, ele vai ser encontrado dividindo 720 para 4, pessoal. Tá vendo que esse x é o número que a gente quer, esse número está sendo multiplicado por esse 4 e o resultado é 720. Dividindo, então, 720 para 4, vamos encontrar o valor do nosso x. Então, chego à conclusão que o x vale 180. Acabou a nossa questão. Então, o número que, dividido por 3 e somando o resultado com o próprio número, obtém-se 240, é o 180. Tá aí o nosso exemplo 2. Vamos lá. A soma de dois números é 75 e a diferença entre eles é 9. Qual é o maior deles? Nesse problema, nós não temos apenas um número, e sim 2. Dessa vez, vou chamar os meus números aqui de x e y. O primeiro número é x e o segundo número é y, ok, pessoal? Bom, o problema falou para a gente que a soma deles é 75 e a diferença entre eles é 9. Bom, então, traduzindo isso para a linguagem matemática, nós vamos ficar com o seguinte sistema, ó, x mais y é igual a 75, e a outra equação, x menos y é igual a 9, pois a operação que representa a soma é a operação de adição, e a operação que representa a diferença é a operação de subtração. Então, nós estamos diante do que chamamos de sistema de equações do primeiro grau. Esse sistema está bem tranquilo de ser resolvido. Podemos utilizar o método da adição. Ó. Vamos somar aqui as duas equações membro a membro. Somando 1x mais 1x, isso resulta em 2x. Mais y menos y são dois termos simétricos, eu posso cancelar. E 75 mais 9, nós vamos obter 84, pessoal. Então, o intuito de você somar as duas equações, nesse caso, é eliminar uma incógnita. A incógnita eliminada foi o y, tá bom? Um número multiplicado por 2 é igual a 84. Então, pessoal, esse número vai ser 84 dividido por 2, que dá 42. Encontrei um dos números. Agora eu preciso encontrar o outro, não é verdade? Bom, o outro número, pessoal, ele pode ser encontrado substituindo esse valor de x que nós encontramos em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na primeira. Aqui, ó, 42 mais y é igual a 75. Então, o y será encontrado subtraindo 75 menos 42. Assim que a gente resolve a equação do primeiro grau, tá bom? 75 menos 42, nós vamos obter 33. Então, acabou, pessoal, o nosso probleminha. A resposta é 42, pois o problema perguntou para você qual era o maior número, né? Aqui, ó. Qual é o maior deles? O maior deles é 42, porque 33
é menor do que 42. Acabou. Olha o exemplo 3 aí, já está na tua tela. Será que você conseguiria resolver esse exemplo 3 sozinho? Tenta aí, dá um pause no vídeo, tenta resolver esse daí, ó. Um número menos 12 é igual a 3/4 dele mesmo. Que número é esse? E aí, conseguiu? Não? Vamos lá, vamos fazer juntos então. O número, que é um número desconhecido, podemos representar por alguma letra, né? Então, eu vou chamar de K. Pode ser a letra que você quiser. Esse número K, menos 12, tem que ser igual a 3/4 dele mesmo, ou seja, 3/4 de K. É assim que a gente escreve 3/4 de um número, tá vendo? Basta multiplicar o número por 3/4. Bom, aqui nós vamos utilizar o raciocínio parecido com o do primeiro exemplo. Esses termos aqui, K e menos 12, eles têm o denominador 1. E aí agora nós vamos reduzir as três frações ao mesmo denominador. E esse denominador comum vai ser o próprio 4, correto? Então, agora nós vamos dividir o novo denominador pelos antigos. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes K. Aqui eu vou escrever, ó, 4K. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes menos 12, isso dá menos 48. Já tem o sinal negativo aqui, ó. Não preciso colocar o sinal negativo de novo, tá bom, pessoal? E para finalizar, 4 dividido por 4 dá 1. 1 que multiplica 3K, que está aqui em cima, isso dá 3K. Como os denominadores são todos iguais, nós podemos cancelar, ficando apenas, pessoal, com esse resultado aqui, ó, 4K menos 48 é igual a 3K. E agora, quem tem K para um lado da igualdade, quem não tem K vai para o outro. Então, esse 3K que estava no segundo membro positivo, ele vai aparecer lá no primeiro membro negativo, está aqui. E esse menos 48 vai aparecer no segundo membro positivo. Dando continuidade aqui do ladinho, ó, 4K menos 3K, pessoal, isso dá apenas 1K, que é igual a 48. Acabou o nosso problema. Encontramos, então, o valor de K. O K era o número desconhecido que eu buscava, tá vendo? Exemplo 4, está na sua tela. Sabe-se que 3/5 da idade de Fábio menos 15 é igual a 9. Qual a idade de Fábio? E aí, será que você consegue resolver esse probleminha aí? Para começar, a idade do Fábio, eu vou chamar de uma letra, é um termo desconhecido, é o que nós queremos calcular. Então, eu vou chamar a idade do Fábio de A, por exemplo. Essa idade, 3/5 dessa idade, menos 15, olha o que o problema falou para a gente. 3/5 da idade de Fábio menos 15 é igual a 9. Como a gente transforma isso para a linguagem matemática? Como a gente traduz isso para a linguagem matemática? Vamos fazer aqui, ó. 3/5 da idade menos 15, isso é igual a 9. Bem tranquilo, tá vendo? E agora? Agora nós podemos utilizar o mesmo raciocínio. Tá vendo? Vamos tirar o MMC aqui entre todos os denominadores e nós vamos resolver o problema. O denominador será o 5, que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 1. E agora a gente divide o novo denominador pelo antigo. 5 dividido para 5, isso dá 1. 1 vezes 3A, nós vamos escrever aqui 3A. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes menos 15 vai dar menos 75. Já tem um sinal negativo aqui, não preciso escrever o sinal negativo de novo, tá bom? 5 agora dividido por 1, isso dá 5. 5 que multiplica aquele 9 que está lá em cima, 45. Pessoal, então tá aí. Podemos cancelar agora, ó, os denominadores, que são iguais.
ficamos então com a seguinte equação: 3A menos 75 é igual a 45. Vou continuar aqui em cima agora, ó. Esse menos 75 que está no primeiro membro vai aparecer lá no segundo membro positivo. 3A, então, será igual a 120. Então, A é um número que eu estou multiplicando por 3, que está dando 120. O valor de A pode ser encontrado dividindo 120 para 3, pessoal. Então, a idade do Fábio, 40 anos. Acabou o nosso problema. Vamos ao exemplo 5. Mariana comprou um livro com 100 páginas. No primeiro dia de leitura, ela leu uma certa quantidade de páginas. E no segundo dia, ela leu 30 páginas a mais que no primeiro. Quantas páginas ela leu no segundo dia? Então, anotei as informações aqui, ó. O total de páginas do livro, 100. Ela leu esse livro em 2 dias. No primeiro dia, nós não sabemos a quantidade de páginas. Então, vou chamar de X. No segundo dia, ela leu 30 páginas a mais que no primeiro dia. Então, a gente coloca X mais 30. Assim que a gente traduz a linguagem para, a matemática. E agora, pessoal, somando o que ela leu no primeiro dia com o que ela leu no segundo dia, pessoal, nós vamos encontrar o total de páginas, que são 100. E agora nós vamos resolver essa equação do primeiro grau. Somando x mais 1x, você obtém 2x. Esse 30 que está de um lado positivo, né, está no primeiro membro, ele vai aparecer lá no segundo membro negativo, tá bom? Então, esse mais 30 que você está vendo aqui, ele vai lá para o outro lado, vai aparecer lá. E agora, pessoal, 2x vai ser igual a 100 menos 30, que dá 70. O valor de x vai ser encontrado pela divisão, pessoal, de 70 por 2, ou seja, 35. 35 páginas foi o número de páginas lido por ela no primeiro dia. No segundo dia, ela leu 30 páginas a mais, ou seja, 35 mais 30, 65. Então, é a resposta do nosso problema. Ela leu no segundo dia, ela leu um total de 65 páginas e acabou, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você, que você tenha aprendido alguma coisa. Se você quiser estudar com a gente, faça a matrícula numa de nossas turmas. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Será um prazer preparar você para a escola técnica ou para uma escola militar. Um grande abraço e até a próxima aula.